Eu sou projeto de uma obra missionária, de alguém que teve a visão missionária de falar do amor de Jesus para mim. Eu me chamo Sandra Alves. E quando eu começo a ler o livro de Romanos, aonde Deus nos dá a oportunidade de entender que por mais que houvesse espaço para o pecado habitar em nós, a abundância da graça de Deus continua sendo maior. Eu venho de uma casa totalmente derribada. Eu venho de uma família destruída, uma família sem norte, porque quem não tem Jesus não tem direção. A palavra de Deus, ela deixa clara, onde Deus relata a nós: eis que o Senhor teu Deus, eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortos. Se você serve a Deus, você não chegou aqui sem saber para onde vai, você chegou aqui com uma direção, tendo a confiança de que Deus está ensinando você a caminhar em passos firmes e seguros, aonde o alvo é o céu. Desta família destruída, eu tenho um pai alcoólatra, uma mãe macumbeira, alcoólatra e insegura. Meu pai, ele bebia tanto que quando faltava pinga dentro de casa, ele chegava a tomar álcool puro. Meu pai era um homem de espírito tão mau, um homem de serviço tão ruim, que ele fazia suas funções fisiológicas nas vasilhas da minha casa, colocava na geladeira, para que eu e minha mãe pensássemos que fosse algo para nós comermos, porque ali na verdade estava o xixi ou o cocô dele. Meu pai era um homem que ele acordava a minha mãe já com tapa na cara. A minha mãe, ela dormia com faca debaixo do travesseiro. Uma casa totalmente atormentada. Mas todas as vezes que nós íamos até o terreiro, todas as vezes que nós íamos ao centro de Umbanda, o meu pai, ele passava de frente a uma igreja evangélica. E quando ele passava de frente a essa igreja evangélica, ele dizia assim: a vida é tão ruim, e eu gostaria de entender aonde esses crentes ainda encontram forças para dar glória a Deus e aleluia. Ah, querido, ainda bem que você chegou aqui nessa noite, porque tem muita gente passando do lado de fora e está dizendo: o Brasil está mal, o nosso país está ruim, mas nós ainda somos um povo que damos glória a Deus e aleluia. Era natural, na madrugada, os meus pais me despertarem para que eu fosse fazer entrega aos orixás e aos exus no cemitério. Mas um dia, meu pai entra dentro de uma igreja evangélica próximo da nossa casa. Quando ele entra dentro dessa igreja evangélica, o pastor que está pregando profere uma palavra profética que diz da seguinte forma: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que batia da esposa, aquele homem que fazia as funções fisiológicas em vasilhas de comida, aquele homem que era agressor, adúltero, aquele homem sem nenhum escrúpulo, Deus usa o profeta e diz: eis que o Senhor teu Deus. Eu já começo a entender que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Não, talvez você chegou aqui com o coração triste, dizendo assim: Senhor, lá na minha casa tem um menino que está todo enrolado no pecado, está enrolado na droga, está enrolado no feminicídio. Deus está dizendo: fique tranquilo, porque eu amo o seu filho, eu odeio o pecado. Meu pai ouve aquela palavra, e quando ele recebe aquela palavra,
ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu creio que isso é motivo de você já dar glória, porque eu estou dizendo de um homem que não respeita a esposa, que não respeita a família, que é um alvo perigoso à sociedade, mas com apenas uma palavra, Deus muda a história. Eu já vejo o Espírito transformador entrando dentro desta igreja, alabando que até Sirra. Enquanto o Espírito está aqui, ele já está visitando casa, ele já está visitando família, dizendo: descansa, porque com apenas uma palavra eu mudo a história. Meu pai entrega a vida para Jesus através daquela palavra. Meu pai decide servir a Jesus através daquela palavra. Ele chega em casa com uma Bíblia na mão, chega feliz, e ele diz assim: Benedita, eu entrei dentro de uma igreja evangélica, e Deus disse que Ele está me preparando um lugar, e a partir daí eu entreguei a minha vida a Jesus. A minha mãe é uma mulher que apanhava, a minha mãe é uma mulher que era traída, a minha mãe é uma mulher que era desprezada pelo marido, uma mãe que vivia fazendo oferendas na encruzilhada, no cemitério, para encontrar paz dentro do lar. Quando ela ouve que o seu esposo aceitou Jesus, ela fica furiosa. Ela pega a Bíblia que está na mão do meu pai e ela começa a agredir meu pai com palavras de baixo escalão. Literalmente, a minha mãe bateu no meu pai com a Bíblia, e à medida que ela espancava meu pai com a Bíblia, ela ia amaldiçoando a vida do meu pai. O meu pai, que era acostumado a revidar, a bater, ele está parado, as lágrimas descendo do rosto, e ele diz assim: Benedita, eu saí daquele lugar com uma paz tão grande no meu coração, nada vai tirar a minha paz. O meu pai estava sentindo o poder transformador do Evangelho. Eu falo que como o amor de Deus é extraordinário, eu sou grata a Deus por poder estar aqui. Mas o meu pai, enquanto a minha mãe está agredindo, as lágrimas estão descendo, ele não devolve a afronta à minha mãe, mas ele diz assim: eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra é que Deus está me preparando um lugar. A minha mãe olha com firmeza a ele e diz assim: então, já que Deus está preparando um lugar, vá para o lugar que Deus mandou você ir. Meu pai está arrumando a mala, a minha mãe vê a minha dor, vê as minhas lágrimas. Sou filha única, sou mimada, e a minha mãe vê aquelas lágrimas, ela diz: ó, você vai dormir aqui por causa dessa menina, mas amanhã cedo eu quero você fora. Pela madrugada, a minha mãe começa a se sentir mal, ela vai e acende vela para o orixá. Quando ela volta para o seu lugar para dormir, ela vê uma sombra saindo do meu quarto. Ela fica preocupada e chama meu pai. Ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Talvez você chegou aqui dizendo: Deus fez uma promessa para minha família, e eu acho que isso nunca vai acontecer. Fique tranquilo, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir com a promessa. Nem que falte um segundo para que Jesus venha buscar a sua igreja. Se ele diz que vai salvar o seu marido, que vai salvar a tua esposa, ele vai salvar a tua casa, diz o Senhor. Meu pai morre e fica duas pessoas. Eu dizia duas mulheres, mas aí eu vejo uma criança com a mãe. Eu cuspia no rosto da minha mãe, eu não respeitava a fala da minha mãe. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei quem essa criança puxou, ela é tão marota, ela é tão sem educação, acho que puxou minha sogra. Não, eu acho que puxou o irmão do irmão do irmão. Não, puxou você mesmo, porque nós somos reflexo daquilo que nós vemos dentro da nossa casa.
Eu era marota, bruta, estúpida, porque era a linguagem do amor que eu entendia. Eu via um pai espancar, eu via um pai bater, eu via um pai responder. Era isso, é isso, o seu filho é isso. Muda o comportamento seu dentro da sua casa. É lá que começa a nossa liderança. Com 8 anos, eu era liciada pelo dono do mercado. Não, eu não passei por estupro. Estupro é algo, intimidades sem consentimento. Não, eu não fui estuprada, eu fui liciada. É muito diferente. A minha mãe, ela bêbada, ela dizia para mim: vai ali na quitanda. Lá no interior tem muito esses mercados que é quitanda, açougue, tudo num lugar só, né? A minha mãe dizia assim: vai lá na quitanda, traz 2 tomates. Enquanto eu ia lá para buscar 2 tomates, esse homem falava assim: vem cá, eu vou dar para você 3 tomates e um pão, mas coloca a mão aqui na minha parte íntima. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu já virava lixo, eu e a minha mãe virávamos lixo para poder nos manter. Esperávamos acabar a final de feira para poder comer. Com 8 anos de idade, eu já estava seguindo a rotina e gostava de ir ao mercado e pegar nas partes íntimas daquele homem, ou colocar a minha boca na parte íntima daquele homem, porque aquele homem dava comida para minha casa. Eu já vou deixar um alerta para o pai e para a mãe: seu filho é responsabilidade sua. Não, para com esse negócio que a padaria é ali pertinho, ele vai rapidinho. Não, é responsabilidade sua. Eu com 8 anos de idade, eu já estava viciada na prostituição, no liciamento de um homem com mais de 60 anos. É duro pregar isso, é dolorido subir no altar e expor tamanha verdade. Eu não vou dizer que dói da minha alma, porque eu sou curada de todas as minhas emoções. E eu entendo que Deus me deu a oportunidade de pregar para instruir homens e mulheres a responsabilidade que tem sobre a vida dos filhos. Eu sou livre de todas as marcas do passado, mas eu não posso deixar de instruir a igreja de Deus vivo, para que viva o presente na presença de Deus. Minha mãe